para de utilizar agora PROC-V e PROC-X. Por quê? A fórmula filtro é muito melhor. E eu vou te mostrar aqui na prática, com 3 exemplos que vamos resolver juntos e utilizar a fórmula filtro. Vamos começar no primeiro exemplo, que conseguimos fazer uma busca normal entre uma tabela e outra, utilizando a fórmula de filtro. E aí você já vai ver que o PROC-V faz e o PROC-X faz, o filtro também faz. Além disso, o filtro consegue retornar vários resultados ao mesmo tempo, coisa que o PROC-X e o PROC-V não fazem. Então aí já está uma vantagem muito boa da fórmula filtro sobre o PROC-V e o PROC-X. Além disso, no terceiro exemplo, vamos aprender como fazer um PROC-V com vários critérios de busca. Eu não quero retornar só o que eu estou procurando, tem mais coisas, mais detalhes. O PROC-V e o PROC-X não funcionam muito bem com essa situação. Dá para fazer? Dá, mas é muito mais trabalhoso. O filtro, de modo nativo, já consegue te ajudar com isso. Então, 3 exemplos práticos para te convencer que o filtro é melhor que o PROC-V e que o PROC-X. Vamos lá então começar. E lembrando que a fórmula filtro está disponível apenas nas versões mais recentes do Excel. Ah, professor, mas eu uso o Excel antigão. Eu uso só PROC-V, porque o meu Excel nem tem fórmula nova, é só fórmula antiga. Tudo bem, mas é importante, é legal, é interessante você se atualizar e saber das novas fórmulas que o Excel tem. Assim como inteligência artificial é uma ferramenta nova que veio para nos ajudar a automatizar tarefas, a fórmula filtro também é uma nova fórmula do Excel que veio para te ajudar a automatizar tarefas. Então por que não aprender? O primeiro exemplo temos aqui coisa de venda, calma. No segundo temos coisa de frete, logística. E no terceiro aqui uma coisinha de estoque, tá bom? Só para ficar bem diversificado. Nesse primeiro exemplo eu vou fazer um uso convencional. Pega de uma tabela e joga para outra. Aqui nesse caso eu tenho um relatório de vendas, que vários produtos foram vendidos. Exemplo, o item D, ele foi vendido por R$20, venda unitária. Eu preciso saber se esse R$20 aqui tá bom, se não tá, quanto que deu de lucro. Porém, para eu saber quanto que uma coisa deu de lucro, eu tenho que saber o custo daquela coisa. E aonde que eu vejo o custo do item D? Eu volto aqui na tabelinha da esquerda e verifico, ó, cadê o item D? Não. Opa, aqui ó, item D. Cadê o custo dele? Tá aqui ó, R$10,83. Achei? Volto lá na outra tabela e digito aqui ó, R$10,83. Enter. Mas imagina só, eu ficar linha por linha tendo que verificar produto por produto para colocar aqui o custo. Nossa, vai demorar pra caramba. Pois é, então dá para utilizar PROC-V, PROC-X ou, nesse caso aqui, filtro, que é uma fórmula mais nova e também mais poderosa do que PROC-V e PROC-X. Como que eu retorno custo unitário utilizando a fórmula filtro? Primeira coisa, digitar o símbolo de igual dentro da célula para o Excel entender que vamos colocar aqui uma fórmula. E então, filtro. Clica 2 vezes. 1, 2 para selecionar. O que ela está pedindo aqui? Ó? Basicamente, 3 coisas. Primeiro, matriz, que é as informações que eu quero retornar como resultado, e o incluir, aquilo que eu vou utilizar, falando se eu quero ou não retornar. Enfim, na prática vai ficar mais fácil, né? Vamos lá. Matriz, pessoal. Matriz, eu vou selecionar a coluna que eu quero retornar. Eu posso clicar e arrastar dessa forma para selecionar certinho só o que eu preciso, ou eu posso clicar em toda a coluna aqui em cima para selecionar tudo de uma vez. Beleza, então eu quero a coluna E. Porém, eu quero qualquer coisa da coluna E? Não é qualquer coisa. Tem que bater certinho com o produto. Então vamos fazer isso. Ponto e vírgula. E é justamente para isso que serve esse incluir. Porque eu não quero qualquer coisa. Não, eu quero certinho o que eu procuro. O incluir, então, vai ser a coluna que eu vou definir o que eu quero ou não. No caso, coluna C. Por quê? Porque é a coluna C que vai me dizer. Eu vou retornar o primeiro item? Depende. Se eu estiver procurando por item A, sim, aí sim eu vou utilizar esse primeiro item, né? Então é essa coluna que define o nosso critério. Depois que você selecionou a coluna que define o que você quer, você vai colocar assim, ó, igual, ou seja, você só vai retornar se a coluna que você selecionou for igual ao item que você procura. Ó. Então vai bater a coluna que selecionamos com o item que está ali do lado. Enter. Pronto, ó que legal, já conseguiu retornar o valor, o custo unitário desse produto item D. R$10,83. Vamos ver se está certo? Item D, R$10,83, certinho. Agora se eu clicar no cantinho e arrastar para baixo, eu consigo finalizar essa busca para todas as linhas que eu tenho. Ó.
e eu finalizei. É isso aí, acabou. Agora, para poder calcular aqui esse custo total, eu faria igual custo unitário, estrelinha asterisco vezes a quantidade. Enter. Pronto, olha lá, 43 e 32. É isso aí. Então resolvi já meu primeiro problema e já te mostrei que filtro funciona em modo convencional, assim como PROC-V e PROC-X. Mas não é só isso. Temos aqui um segundo exemplo para eu te mostrar agora algo que ficaria bem mais difícil, a utilização do PROC-V ou do PROC-X, que é quando temos vários resultados para retornar. Dá para fazer por PROC-X? PROC-V também? Sim, mas é muito mais trabalhoso, tá? Dá muito mais trabalho. Dá para fazer sim, mas tem que fazer um monte de coluna auxiliar e tudo mais. Então não é tão simples, não é só fazer, né? O que eu tenho aqui, pessoal? Um relatório de logística com o envio, o nome do cliente, a origem, o destino, o nome da transportadora, o código, o peso, frete e a data. A partir do nome da transportadora, eu gostaria de poder retornar os fretes que foram feitos. Se eu simplesmente utilizar aqui um PROC-V, exemplo, eu vou digitar o nome da transportadora aqui, ó. Eu vou usar a transportadora Rapidão, que é o nome de transportadora que eu tenho ali. A partir desse Rapidão, que é o nome da transportadora, eu quero igual PROC-V, 2 cliques, 2, retornar, ó, valor procurado. É o Rapidão, ponto e vírgula. Aonde eu vou procurar esse Rapidão? Lembrando que a gente está usando PROC-V. Matriz tabela, aonde que eu vou procurar? Eu vou procurar aqui dentro da coluna E e vou selecionar até o frete, porque é o frete que eu quero. Ponto e vírgula. Qual a coluna que eu quero retornar? Coluna 1, 2, 3, 4. Ah, coluna número 4. Então aqui eu coloco 4, ponto e vírgula, e eu quero uma correspondência exata. Enter. Beleza, então ó, o Rapidão fez um frete de R$ 42,80 centavos. Porém, esse é apenas o primeiro frete do Rapidão. Tem mais aqui embaixo, ó. Tem esse outro aqui de 46, tem esse outro de 55, tem esse outro de 44. Tá faltando. Então, como é que eu faço aqui então para retornar todos esses outros fretes? Daria sim para fazer com PROC-V, com PROC-X, mas como eu falei, é um pouco mais trabalhoso. Eu teria que listar aqui do lado a numeração 1, 2, 3, 4, 5. Teria que fazer a mesma coisa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, uma contagem. Depois agrupar as duas coisas e bater o resultado. Enfim, pessoal, vai dar trabalho pra caramba para fazer isso. Tanto com o PROC-V quanto com o PROC-X. Então, olha que interessante. Vamos utilizar o filtro igual filtro, 2 cliques para selecionar, 1, 2. Matriz é aquilo que eu quero retornar, né? O que eu quero retornar é o frete, coluna H. Clico na coluna H. Ponto e vírgula. O que eu quero retornar? Tudo? Não, não é tudo. Eu quero retornar apenas o que dentro da coluna E for igual a Rapidão. Enter. Beleza, aqui ó, retornou tudo que é igual a Rapidão. Todos os fretes. Simples assim. Olha como é muito mais rápido fazer utilizando o filtro. Agora que vimos o primeiro, o segundo, falta ver o terceiro exemplo para te convencer ainda mais da utilização dessa fórmula filtro aqui no Excel. Nesse terceiro exemplo, temos que utilizar vários critérios de busca. Anteriormente, verificamos apenas um critério de busca, mas aqui é algo mais complexo ainda, porque olha só, eu tenho uma tabelinha de vendas com vários produtos que foram vendidos. Tem aqui webcam, teclado, headset, monitor. Vamos pegar aqui o monitor como exemplo. Ó. Monitor. Tem o total da venda, porém eu precisaria saber o custo desse produto também. Para quê? A partir do custo eu possa calcular se foi bom a margem, se não foi. Então eu preciso ter o custo do produto. Monitor. Aonde que eu verifico o custo? Na tabela aqui da direita. Porém tem um pequeno detalhe, pessoal. O monitor, assim como outros produtos, ele tem dois custos diferentes. 890 ou 910. Dependendo do local do estoque. SP e PR. Dois estoques diferentes. Como é que eu faço isso utilizando PROC-V? Como que eu faço isso utilizando PROC-X? Dá para fazer? Sim, dá para fazer. Mas é mais trabalhoso. Preciso adicionar mais informações na minha tabela, colocar colunas adicionais. Já com o filtro, não precisa. Eu posso fazer diretamente, apenas utilizando a fórmula filtro. E eu vou te mostrar. Então, nesse caso ó, específico do monitor, estamos falando de monitor SP. Então, eu teria que pegar aqui o monitor SP e pegar o preço dele, ó, o de cima, tá bom? Vamos fazer isso então com o filtro.
Vamos lá, dentro do custo unitário, igual. E então, filtro, 2 cliques para selecionar. 1, 2. Matriz é o que eu quero retornar como resultado. Em nosso caso é o custo, coluna P. Pronto. Ponto e vírgula. Agora, muita calma nessa hora. Porque no incluir, eu preciso incluir duas coisas. A primeira coisa vai ser o produto e a segunda o local do estoque, pois as duas são importantes para mim, certo? Como que eu faço então para incluir duas coisas dentro do filtro? A gente vai utilizar o abre e fecha parênteses, tá bom? Então, a gente abre o parênteses, coloca o que queremos, fecha parênteses, estrelinha, multiplica pelo segundo parênteses, fecha parênteses. Na prática vai ficar assim, ó. Então aqui dentro do incluir, você vai abrir parênteses e vai colocar a primeira coisa que você precisa. Eu quero incluir o produto na coluna N sempre que ele for igual ao produto nessa minha tabelinha que está aqui na esquerda. Fecha o parênteses. Além disso, asterisco, eu quero também, ao mesmo tempo, abre parênteses, incluir o local de estoque, caso ele seja igual ao estoque que eu tenho aqui, ó. Fecho parênteses e fecho parênteses mais uma vez. Então veja que eu consegui colocar esses dois critérios, um ao lado do outro, simplesmente abrindo e fechando parênteses e multiplicando com asterisco, tá bom? Vamos dar um Enter e beleza, ó. Webcam DF155. Será que tá certo? Vamos verificar. Cadê o webcam? Aqui, ó. Webcam DF155. É isso aí, ó. O outro é 150. Perfeito. Bateu. Tá certo. Então aqui já consegui calcular o custo unitário. Para fazer para as demais linhas, é só clicar, segurar e arrastar para baixo, que o filtro vai atualizar para você os resultados. E uma dica extra da função filtro é, digamos que o item, o produto que você esteja procurando, buscando, não existe. Vamos trocar esse RJ, por exemplo, por 123. Enter. O que vai acontecer no filtro? Ele vai dar erro. Por quê? Porque esse 123 não existe na lista. Então não tem como ele retornar. O que o PROC-V e o PROC-X iria retornar nesse caso? Também um erro. O PROC-V ele vai retornar erro sempre. O PROC-X, assim como o filtro, consegue contornar o erro. Então olha que legal. Aqui dentro do filtro, 1, 2, lá no finalzinho, eu deleto o último parênteses, ponto e vírgula, e a gente vai usar o último argumento, C vazia, ou seja, se não tiver nada, o que retorna? Aí eu posso, exemplo, abrir aspas e escrever o que eu quiser aqui dentro, como item não encontrado. Fecho aspas, fecho parênteses. Fica muito mais profissional, Enter, do que deixar um erro aparecendo na sua planilha. Então, mais um benefício de utilizar o filtro ao invés do PROC-V e também do PROC-X. Então, espero que com esse vídeo agora dinâmico, objetivo e bem direto ao ponto, possa ter te ajudado bastante no entendimento da fórmula filtro e porque ela pode ser muito melhor do que o PROC-V e o PROC-X para diversas situações diferentes. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, me deixe saber, faça aí um comentário, porque o seu comentário, sugestão, pode se transformar num vídeo 100% gratuito aqui, tá bom? Obrigado, pessoal, e até amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.